Olá, estamos aqui no estúdio No Grito Cast. Hoje vamos bater um papo aqui sobre industrialização no Brasil. E os convidados que vamos bater esse papo é o Dr. Jorge Parente e Gilber Costa. Vamos discorrer aqui a respeito da industrialização no Brasil, por que a dificuldade do Brasil de fazer indústria de transformação. E vamos começar aqui apresentando o Dr. Jorge Parente. Bom dia, boa tarde, boa noite, onde você esteja no mundo aí. A gente vai bater um papo agradável, tentar mostrar quais são as dificuldades que o Brasil enfrenta da década de 80 para cá em relação à industrialização. Por que industrializar o Brasil é necessário, é importante, alavanca a economia de um modo geral. Vai ser bem interessante, fique conosco. Legal. E aqui, Gilber Costa, também vamos falar um pouco sobre industrialização. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Fico muito satisfeito em estar aqui novamente no Grito, trabalhando um tema muito importante para o Brasil, que hoje é um dos entraves para o crescimento dessa nação. Tá? Fico à vontade aí ao Devi com você, fazer as perguntas. Obrigado por ter aceitado também o Dr. Parente, Dr. Jorge, a gente bater um papo bem descontraído e bem incisivo nessas questões que hoje fazem com que a população brasileira sofra, né, com desemprego e situações adversas. Pronto. E você que está aí nos acompanhando, aproveita, dá logo o like aí pra gente, que eu garanto a você que vai valer a pena esse bate-papo. Você vai entender um pouco dessas amarras que o Brasil tem, por que a indústria brasileira não consegue evoluir, pelo contrário, ao longo das décadas ela vem diminuindo. A gente vai bater esse papo, vamos começar agora com o Dr. Jorge, falar um pouco sobre essa dificuldade do Brasil em industrializar. Pois é, o Devi, pois é, o Vince Gilber. Primeiro, realmente agradecer o convite, é bem bacana a gente conversar sobre o Brasil. A indústria, ela é um ramo da economia que paga melhores salários, que exige um incremento da infraestrutura de energia, infraestrutura de água, infraestrutura de estradas, de portos, aeroportos. Então, isto alavanca a economia de qualquer estado, de qualquer país e de qualquer município, né? Então, por isso que a industrialização ela é uma atividade que sempre incrementa valor, né? O Brasil já teve, na década de 80, 90, em torno de 30% ou mais do PIB brasileiro representado pela indústria. Extraído da indústria, né? Hoje, eu acredito que nós estamos com 12%, 13% do PIB brasileiro alavancado na indústria, né? Isso é um decréscimo, é uma diminuição de valores. Isso está destruindo a indústria brasileira, né? E assim, nós temos, o Ceará é um exemplo disso. O Ceará, na década de 80, nós não tínhamos indústrias. A minha origem, eu sou de Sobral, então a Sobral tinha o quê? Indústrias, então, refadeira de café, caieira, cerâmica de tijolo, telha e a fábrica de cimento Poti, que está em Sobral, não porque Sobral é interessante, porque tem uma pedreira com matéria-prima ainda para muitos anos. Com a política implantada pelo Ceará, naqueles governos Tasso, Ciro, né, incrementou a indústria do interior do Ceará. Hoje o Ceará é um polo calçadista. Você vê que tem indústria de calçados em Sobral, em Santa Quitéria, em Camusim, em Morada Nova, no Crato, em Quixeré, Quixadá. Então, várias indústrias de calçados grandes que incrementam a receita do município. A renda do município, né? Então, acho que é isso, acho que esse é o grande segredo. E aí a gente vai, no decorrer do nosso papo, tentar mostrar as assimetrias da indústria brasileira com o resto do mundo, né? E também demonstrar o porquê que essas indústrias escolheram o Ceará para vir se instalar, porque não tem a matéria-prima e nem tem o seu polo consumidor. Sim. Né? Aí a gente decorre um pouco isso, passando aqui para o Gilber falar um pouco sobre isso. Respondendo a tua pergunta, e complementando também as palavras do Dr. Jorge, a gente tem um problema muito grande com a industrialização do país, porque nós começamos tardiamente, né? A Revolução Industrial, que começou nos idos de 1800 e 1829,
início do século passado, século retrasado, chegou ao Brasil já tardiamente na era Vargas. Quando houve a Segunda Guerra Mundial, a gente passou a ter os olhares, né, muito focado em países que não pudessem sofrer a influência da União Soviética. Do conflito global que existia naquela época. Na época, Vargas aproveitou-se disso e fez os seus planos de metas. O governo que surgiu posterior a essa era, que também foram os governos militares, né? Antes de Jango e tal, depois houve o golpe de 64, né? Muitos dizem que foi uma revolução e tal, mas para mim foi um golpe, com a aproximação do governo com o governo chinês na época. Sim. A visita lá Então o que acontece? Nós, diante dessa situação, pegamos os bons ventos que aconteceram depois do pós-guerra. Então aí você teve um esforço muito grande mundial, né, dos Estados Unidos e dos países que venceram, tirando aí a União Soviética, que tinha um bloco deles, né? E aí fizeram os investimentos, e nós captamos esses recursos via empréstimos, né? Aí surgiu o Fundo Monetário Internacional, surgiu os órgãos multilaterais, e pegamos esses empréstimos e fizemos os investimentos, principalmente durante o governo militar, né, nos 20 anos de governo militar. Mas chegamos a uma outra década em que houve uma hiperinflação, uma mudança de governo, novamente houve a redemocratização do país, e parece que nessa interseção, o planejamento, o modelo que estava funcionando anteriormente, que padeceu de cansaço nos anos 80 por conta das mudanças que houveram, principalmente da crise de petróleo, parece assim que a gente não conseguiu reconduzir esse planejamento para o futuro, para o que vinha nos anos 90, né, porque foi final dos anos 80, nos anos 90 e nos anos 2000. Nós perdemos o rumo. Com o governo Fernando Collor, a gente abriu a nossa economia para a questão do automóvel. Eu sou entusiasta do automóvel, do carro antigo, né? A gente chegou a ter em torno de 12 indústrias de automóvel no estado do Ceará. No estado do Ceará não, no Brasil, brasileira. Muitos conhecem só a Gurgel, mas teve a Puma, né? Teve a Fenemen, que produziu o Fenemen, que era... Esqueci aqui o nome da empresa, mas tivemos mais de 12 indústrias no estado do Ceará, inclusive com design próprio. Muito baseado no design dos carros italianos, né? Ferrari e tal, E foi um período muito bom, mas quando abriu abruptamente a economia, abriu para a importação desses carros e peças, nós quebramos toda essa indústria. Inclusive a Gurgel quis até se instalar no estado do Ceará, na época era o governo do Ciro. O Ciro terminou tendo que, porque ele estava endividado, ele ia pegar um grande empréstimo, o governo ia meio que avalizar isso, e ele viu que a situação não se encontrava muito bem da empresa, não pôde fazer. Mas a gente poderia ter tido a Gurgel aqui, acho que era ali em Redenção, ali perto naquela região. E assim, de lá para cá, os outros setores foram avançando. A indústria de base construída na época pelo governo Petrobras, Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas e siderúrgica, né? CNN, que é a base para a indústria. A base para a industrialização, ela surgiu. Depois veio o governo do Fernando Henrique, fez as privatizações, as composições e tal. Parcerias públicas e privadas começaram a surgir no país. Uma influência muito grande do neoliberalismo inglês, né, com a Margaret Thatcher e tal, começaram a suceder esse governo. O Reagan, né, na época. Então, assim, o que atrapalhou nesse meio do caminho foi a falta de planejamento para o que deveria ser feito nos anos posteriores. E aí nós tivemos, sim, conseguimos combater a hiperinflação, conseguimos estabilizar a moeda, fantástico. Mas o plano para o que estava por vir de investimentos em infraestrutura, combatendo inclusive o desequilíbrio regional, em que o Sul e o Sudeste cresceram muito mais do que o resto do país, isso não aconteceu de forma central. Ele aconteceu de forma espalhada, como diz o Ceará. Cada estado começou, aí veio surgir o que não se tinha no passado, a grande guerra fiscal. Cada um dando os incentivos fiscais, só que ele se limita, né? Como o estado tem uma estrutura para fazer uma indústria de base, por exemplo, uma siderúrgica própria, ele precisa de uma articulação nacional para atrair um investimento desse porte. Até porque nós passamos cerca de quase 10 anos só tratando da parte de
licenciamento ambiental e licenciamento de terras. Que é uma burocracia tremenda, né? Que é um outro problema nosso gravíssimo. Pronto. Aproveitando, e quero repassar para o Dr. Jorge, essa questão, os liberais criticam muito essa questão do incentivo fiscal para atrair indústria, eles distorcem o capitalismo. Eu queria que discorresse alguma sobre isso e desse o exemplo do nosso estado do Ceará, que atraiu justamente aquelas indústrias calçadistas, que não refrisando aqui, né, não é polo da matriz, né, da matéria-prima, e nem o seu polo consumidor. O que é que ela está fazendo aqui no estado do Ceará? Pronto. Só voltando um pouquinho para, inclusive, ilustrar o que o Gilber falou, exatamente para, sem querer ofender os pseudo-liberais, porque no Brasil não tem liberal. Isso é conversa fiada. Tem pseudo-liberal que é liberal para os outros. Para eles são muito eles gostam do gulosos das benéficas do Estado, né? Tudo que o Gilber comentou da era Vargas e pós-Vargas com os governos militares, o que é que existia? Um governo forte, né? Incrementando a indústria para sair do Brasil rural para o Brasil industrial, que realmente uma indústria automobilística de segunda mão, né? A Volkswagen veio para o Brasil fazer a montagem de uma linha que já existia na Alemanha, que já era fora de mercado na Alemanha. Ok, mas quem não tinha nada e passou a ter uma indústria, e passou a ter a Petrobras, que o mundo todo desconfiava que o Brasil teria capacidade de montar uma grande empresa estatal de refinaria de petróleo. Só cortando, primeiro que os relatórios soviéticos, americanos, diziam que o Brasil não tinha petróleo. E o Brasil foi lá, provou que tinha. Exatamente. E aí veio isso que o Gilber disse, a falta de planejamento, porque houve um colapso da maneira como o Brasil se financiava. Era dinheiro barato, né? Longuíssimo prazo, e aí você conseguia trabalhar com o dinheiro dos outros, né? Desculpa, pode essa questão do financiamento é muito importante, é o que fez crescer o movimento e derrubar o movimento dessa era industrial brasileira, né? Era barato e longo prazo. Aí, como teve aquela quebra lá, começou a ficar muito caro, aí não compensava. Antes compensava o Brasil pegar dinheiro de fora, criar uma Petrobras. Exatamente. Porque aquela produção pagaria tranquilo. Com 30 anos de fosse para pagar a conta. Aí foi criando ativos que ficou para a população, que depois começou a onda de privatização. Exatamente. Depois dessa época, ninguém mais criou ativos para deixar para o povo brasileiro. Só vendeu. E aí é isso que eu digo, sem querer ofender os pseudo-liberais, eu vou dizer isso, só tem uma maneira. Primeiro, planejamento, método de como o mercado como o Brasil se reindustrializa, e o Estado tem que meter a mão, como diz o cearense aqui, meter a mão nessa cumbuca. Por que isso? O Estado vai ser dono de indústria? Não é isso. Não é o Estado ser dono de indústria. É o mesmo modelo que o Estado americano faz. É o mesmo modelo. É o centro do capitalismo mundial. É os americanos. A China é comunista aonde? A China é um grande país capitalista em que é o Estado forte, não interessa o modelo de governança política deles, aí para mim é deplorável, é uma ditadura, ok? Mas é o Estado que alavanca a indústria chinesa. Né? Então tem que ter um Estado forte e apostar na inteligência das pessoas, na ciência e tecnologia. E fazer o quê? Como é que você conseguiria alavancar a indústria brasileira hoje? Você citou o exemplo do Ceará. E aí, como o Gilber bem falou, criou-se uma guerra fiscal e o Ceará conseguiu, na gestão Tasso, Ciro e os que sucederam, né, de trazer uma indústria, principalmente o polo calçadista, para o Ceará. E hoje é uma realidade que você tem cidades de 40 mil habitantes que empregam 5 mil pessoas. Mais de 10% da população, com o melhor salário da cidade, com um incremento de milhões de reais por mês dentro da economia do município, gerando movimento no comércio, gerando movimento nas escolas, gerando movimento na construção civil, gerando movimento na infraestrutura do município, porque se o município começa a crescer com construção, a prefeitura tem que vir abrindo ruas, pavimentando, levando energia, levando água, isso tudo melhora o município, né? Então,
que precisa? Do Estado planejar, criar um planejamento. Quando eu digo Estado, pode ser, o ideal seria a União, né, partir da União isso, né, para que quebre as assimetrias que a indústria brasileira tem hoje com o resto do mundo. Assimetria de escala, assimetria de financiamento, assimetria de tecnologia. Somente o Estado investindo, não precisaria ser dono, como eu disse, não é o Estado ser dono de nada. É o Estado fazer parcerias de uma confra governamental que ele já compra, que a pandemia veio mostrar como nós estamos frágeis, tivemos que importar tudo, porque nós não tínhamos nada, né? E por que não? O Estado não tem que comprar, o Estado, repito, qualquer ente da federação, não tem que comprar máscara para os hospitais? Por que não incrementa, Gilda, uma indústria de fábrica de máscara local e que os municípios comprem dessa indústria? As compras governamentais, ela é uma forma de induzir, né, o mercado local a produzir determinados itens que o Estado precisa. Os maiores compradores dentro de uma região realmente são os estados e os municípios que compõem. Voltando aqui só um retrospecto, que a gente, quando fala Brasil, a gente tem que entender os seus desequilíbrios regionais muito acentuados, né? Hoje você tem o Centro-Oeste muito desenvolvido na parte agronegócio, né, com todas as suas composições, inclusive eu acho que precisa dar um passo seguinte, que é a formação de agroindústrias, né? Eles são muito mais organizados, isso dado a uma questão de uma imigração muito grande do pessoal do Sul e do Mato Grosso do Sul, né, que também começaram a enxergar o Nordeste como uma grande região potencial do agronegócio também. O Piauí, Piauí Ceará, e Maranhão, o sul do Maranhão, você já tem produção de soja, já tem possibilidade de produção até de trigo, né, que hoje praticamente somos um estado importador da Argentina e dos Estados Unidos. Só um parênteses. E toda essa pujança do agro tem o Estado por trás. Sim, claro. Tem o Estado por trás, o Estado ele é indutor. Se você olhar o plano safra do ano, são milhões. Exatamente. Né? Subsidiando a produção e tal. Agora, infelizmente, e a ciência, é o setor que menos emprega. É o setor que menos emprega hoje. Hoje eles estão altamente automatizados. Automatizado. E só interrompendo o que você falou do agronegócio, qual é o sentido de nós termos a indústria do agronegócio, uma das mais pujantes do mundo? E a gente não ter aqui indústria de fertilizante, a gente depender de fertilizante russo. Que aí tem uma guerra da Rússia com a Ucrânia, sobe todos os preços, impacta no preço da nossa soja, do nosso milho. Qual é o sentido que faz isso? Não tem sentido. Houve um esforço do governo anterior aí, lá no período de 2000, de criar as suas indústrias de adubos nitrogenados, né? À base de petróleo. Então você tem ali a ureia e tal. Porém, com o tempo ela foi se abandonando e ninguém consegue explicar por quê. A não ser que tenha alguém por trás agindo. Eu diria logo, que são os interesses, né? Hoje nós importamos basicamente as nossas... Tinha uma na Bahia que também foi tentado vender e tal, comprar e fecharam, que foi o pessoal de uma empresa russa que fornece fertilizantes para nós. Eles compraram só para estratégia de mercado e o governo meio que fica a ver navios nessa situação sem entender quão estratégico é ter sua própria fonte de nutrição. Sim. Né? A nutrição das plantas e tal. Mas uma coisa interessante que eu estava observando agora, doutor Jorge, é a questão da agroindústria. Eu sou muito focado nisso, que eu trabalho há muitos anos com essa parte de atração de investimentos e a gente tem que observar. Um dia desse eu vejo jogando cebola fora, enterrando cebola. Aí outro dia a gente vê enterrando tomate, jogando fora porque o preço caiu de tal maneira que não vale a pena transportar para vender. Digo, gente, por que não coloca uma agroindústria para processar isso? Por que se não se faz isso? Sim. Porque muitas vezes você tem um grande produtor, indústria do algodão, são grandes áreas, você produz, geralmente você tem ali uma indústria para processar o fio do algodão e transformar em tecido. Mas a indústria de tomate, ela é basicamente de pequenos e médios produtores, a indústria de cebola também, e por aí vai, certo? Pimentão e tal.
Por que o Brasil exporta ou vende cebola no mercado em vez de vender o extrato de cebola já processado? Sim. O preço está baixo. A batata, por que eu vou vender a batata para uma indústria internacional, multinacional processar, transformá-la em palitinhos, uma coisa já dominada? Por que não o próprio produtor possa ter sua agroindústria cooperada através de cooperativas locais? É essa visão que nos falta, do micro para o macro. Falta estratégia. A gente fala da indústria de transformação, que é um ponto muito importante. Mas aí, Gilberto, é exatamente isso. Falta planejamento e o Estado controlar isso. Não é controlar mandando, não. É controlar regulamentando, administrando, criando essas cooperativas, né? E que eles se alavanquem. Né? Concordo 100% com você. Exatamente. Hoje a gente vê o estado do Ceará espontâneo, eu tenho um orgulho imenso do cearense, porque o cearense é trabalhador, muito empenhado. O que falta muitas vezes é assistência técnica adequada, certo? Em todos os sentidos, seja no primário, que é onde você tem agricultura, ao terciário, serviços, comércio, no turismo. Agora há pouco eu estive ali na região de Acaraú, numa praia que eu nunca tinha ido, eu moro aqui há 29 anos, Arpoeiras. Aí vi lá, não sabia nem que Acaraú tinha praia, porque quando você vai em Acaraú, você vai atrás de outras coisas, atrás de cascada, atrás de outro tipo de comércio, que é pujante, mas tem praias bonitas. E hoje, parabéns à prefeita, parabéns ao pessoal que está lá do estado também, que fez lá umas barracas de praia, tudo bem estudado. Mas você vai na parte de base, de hospitalidade, você vê que ainda tem uma dificuldade muito grande. Isso é o quê? Quem é que patrocina o Sistema S? Beleza, Sistema S, ok. Mas o Sistema S tem perna para alcançar? Não tem. Então tem que entrar o Estado mesmo. Secretaria de Turismo, montando uma estrutura para treinar e capacitar. Aí a reclamação é geral. Não tem mão de obra nem qualificada, nem mão de obra desqualificada para qualificar, porque hoje você tem os incentivos de bolsas e bolsas e bolsas que as pessoas, sem trabalhar, tiram em torno de R$1.000 a R$1.500, R$2.000 por mês. Esse é um problema que eu vejo hoje, que está acometendo a indústria, o comércio e o serviço. E parece que na política só existe esse tipo de ação hoje. O que é que o senhor acha disso, doutor? Olha, mão de obra. Isso é um problema muito sério, porque se as pessoas se acomodaram nesses benefícios, e veja bem, esses benefícios, eles não é uma origem tupiniquim do Brasil. Isso tem políticas compensatórias. É a origem liberal, né? É a origem liberal. Entendeu? Mas você tem que ter algo paralelo e dizer, essa família está passando fome, ok, vamos dar um benefício. Mas vamos exigir que o gestor da família, ou a gestora, que hoje muitas famílias só tem a mãe, né? Faça um treinamento, faça um curso, e para que ela mantenha recebendo benefício, ela tem que fazer um curso para que ela possa se colocar no mercado, para que ela tenha realmente uma dignidade de um emprego formal. Isso é um efeito cascata gigantesco, Gilberto. Isso está quebrando a previdência do nosso regime, que já é falido, porque não tem mais emprego formal. Ninguém quer trabalhar mais. Ninguém quer ter carteira assinada. Ninguém quer ter carteira assinada, porque se tiver carteira assinada, ela perde o benefício, ela faz aqueles bicos, aquelas coisas, trabalha informalmente, ganha o dinheiro da informalidade e ganha o benefício, e está muito bem, obrigado. Então, estão matando o Brasil. Pronto. E para vocês entenderem por que a gente foi para esse lado do social, é porque assim, a indústria de transformação, ela tem 3 pernas. Primeiro, matéria-prima. Segundo, mão de obra. E terceiro, energia. E a mão de obra é importante como matéria-prima. Se você tem matéria-prima e não tem mão de obra, é isso que a gente está falando sobre isso. Se o comércio ou a indústria precisa de mão de obra, não tem qualificada, e como o Gilbert falou, e nem desqualificada para que possa qualificar, você tem uma complicação gigante. Como é que você vai empreender, montar uma indústria se você não tem mão de obra? Matéria-prima você tem, mas mão de obra você não tem, fica inviável também o negócio. E eu queria voltar de novo para a questão industrial. O Brasil é mais focado no agronegócio, alimentamos praticamente o mundo, e em contrapartida o governo, que deveria ter um norteamento do que a gente quer ser daqui a algumas décadas, por que não troca esse poder na mesa? Nós alimentamos o mundo. Com um país que já tem uma indústria já formada, tecnologia,
em troca de uma tecnologia para a gente. É o seguinte, a gente alimentamos vocês, mas não queremos só alimentar vocês, queremos uma indústria nossa. Vamos trocar aí umas figurinhas, vamos trocar umas tecnologias para que a gente possa desenvolver nossa indústria, que eu acho que não é pouca coisa você alimentar o mundo. Isso é importantíssimo. A China precisa da gente, a União Europeia precisa da gente. E por que a gente não consegue ter uma indústria de base? Por que a gente não consegue ter uma montadora de carros? Eu vi agora recentemente o cara dizendo que é muito melhor você fabricar o carro e não vender, você trabalhar com ele de outra forma ou locar, do que você vender. Porque se tu for vender, o imposto te pega em 40%. Se você usar para locação, você não tem esse imposto. Ou seja, parece que o próprio Estado está organizado para não deixar o Brasil se industrializar. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Eu entendo que o que falta é interesse político. Por quê? Porque o Brasil faz parte do BRICS, né? Do BRICS. É um dos fundadores, né? Países importantes de países importantes que fazem parte do BRICS. China, Rússia, Índia, África do Sul e Brasil. Índia, África do Sul e Brasil. E está entrando mais 6 agora. Pois é. Por que a gente, como você mesmo disse, olha, eu alimento você, China. Eu preciso de uma contrapartida. Eu preciso que você me transfira tecnologias sensíveis para que a gente possa incrementar a indústria brasileira. Falta política, falta interesse político. E nós, e aquela história, Gilber, sai o Zé, o Raimundo, a Maria, e não muda o modelo brasileiro. O modelo brasileiro está destruindo a indústria brasileira. Por quê? Porque só se pensa em especulação financeira. Só se destruiu a indústria porque a indústria brasileira não tem como se financiar em relação às indústrias internacionais. É uma das assimetrias que eu citei anteriormente. É a escala e financiamento. Nós temos hoje uma taxa básica de juros que está em torno de quê? 14%? 13,75%, né? O juro japonês é 0%. O juro americano é 2%. O juro da União Europeia é 1%, 2%. Como é que a indústria brasileira vai se financiar se é melhor eu pegar meus R$100 e botar na aplicação do financeiro do que eu botar uma indústria? Isso que o Aldemir falou é muito importante, né? Porque a gente participa de várias entidades multilaterais internacionais. A Organização Mundial do Trabalho, a Organização Mundial do Comércio. E realmente, quando a gente senta... Aí agora você vê um governo em que o presidente Lula praticamente vive viajando, retornou um pouco agora porque estava doente. E eu não vejo num balcão da mesa, assim, tá aqui, tudo bem, como você falou, é muito importante. Vocês querem a nossa carne? A gente está exportando para a Arábia Saudita, para a Rússia, para todo mundo, o mundo praticamente. O mundo árabe, compra nosso árabe. Ok, vamos começar a trabalhar a questão aqui também, isso é importante. Traga a tecnologia de produção de chips, né? De eletroeletrônicos, né? E tal, vamos começar a negociar isso. Houve um acordo agora assinado com a China, em que eu não li, eu não sei se alguém leu aí os detalhes, as entrelinhas, mas foi firmado um acordo de multifinanciamento e de apoio multilateral, né, entre a China. Muito importante. A questão quando você olha a BYD vindo para a Bahia, e em menos de um ano, menos de 6 meses do projeto, você já começa a ver, flagrar chineses trabalhando na obra em regime de escravidão, é uma coisa que não poderia estar acontecendo no país. É inaceitável. É inaceitável. BYD, bem-vinda. BYD, traga seus carros, nós vamos comprar, mas respeita a legislação do trabalho brasileira. Ao importar sua mão de obra da China, pode ser que lá funcione assim. Aqui não dá para funcionar dessa forma, então comece a se adaptar, né? E aí vem os acordos que foram firmados. Como é que foi esse acordo? Será que estava lá a questão de atendimento, questão de conhecer bem como é que funciona a legislação brasileira, ou o chinês deu uma de João sem braço, como diz o cearense, né? Vamos deixar de contratar o baiano para fazer minha obra, vou trazer da China, que ali eles aceitam tudo. Porque tem coisa que a gente admira muito a China, e eu admiro a China demais. Mas tem coisa que só funciona lá, no regime deles. A cultura deles. Né? Na cultura deles, no regime deles, da forma deles, certo? As pessoas se submetem a 16 horas de trabalho e não reclamam. Lá é dessa forma. Morrem trabalhando, é uma cultura asiática e tal. Se você olhar naquele campinho ali e tal,
Hoje você tem a Índia despontando também, pode esperar que vai ser a próxima Índia. Tem uma carga horária. Vai ser a próxima China e a Índia. A Índia está crescendo demais, mas o pessoal submete a condições desumanas. E é essa questão de condições desumanas que eles aceitam, salário baixo por hora trabalhada e tal, que é também o segredo do sucesso chinês e é o segredo do sucesso também indiano. Grande quantidade de mão de obra, hoje eles estão preocupados, porque a taxa de natalidade está baixando, isso é preocupação mundial, mas principalmente na China, porque depende dessa mão de obra barata, porque a quantidade ofertada, você demanda e você contrata o preço que você quiser, apesar de ter melhorado muito o salário. Então, assim, falta o Brasil sentar, ter grandes lideranças, e aí o Ciro fala muito sobre isso, e bater aqui, ó, vocês querem a gente produzindo só agronegócio? Isso não se sustenta, a gente precisa de novas tecnologias dentro dessas áreas X, Y, Z. Produzir celular é uma delas. Um contemporâneo seu, conterrâneo, né? Seu, que é o pessoal da eByte. Sim, amigo da gente. Eu me lembro, Custódio, o Marinho, né? E Pedro Ivo. Né? Eu fiz a parte do projeto deles para a montagem de computadores aqui, para conseguir os incentivos fiscais federais, que é o Sudene, que era o ministro, e os estaduais. E na época eu fiquei assim, muito feliz, né? Quando eu cheguei era só montagem de computador, Lego, né? Você compra tudo de fora e faz mas eles tinham no planejamento deles injetar, por exemplo, placa localmente. Mesmo que o circuito não fosse produzido aqui, mas você injetava na placa. E eles tentaram fazer isso com os vários incentivos, se tornaram líder de mercado no Ceará e tal, mas quando soube agora, com a variação do câmbio, né? Tudo se tornou mais caro para importar. Exportar está ótimo, mas para importar... E os itens e tal, placa, chip, né, toda aquela parafernália de circuito que tem no computador, é tudo importado. Começaram a avisar que vão sair que estão diminuindo a produção dos computadores. Vai baixar a energia de produção. Aí isso é um problema, a gente não evolui. Gera desemprego no mínimo, né? Essa questão que você citou do câmbio é muito importante para as pessoas entenderem. O câmbio muito desvalorizado, para um país que não tem base industrial, é muito ruim. Você traz tudo de fora. Mas para a China, ela passou décadas manipulando o câmbio para poder ganhar terceiros mercados. Porque se o teu câmbio está desvalorizado, seu produto chega nos terceiros mercados muito barato. Ela manipula até hoje. Até hoje ela manipula. Os Estados Unidos, às vezes, tarifa um pouco a mais um produto chinês que entra nos Estados Unidos. O Xi Jinping vai lá, altera um pouco o câmbio. Olha, equivale o que foi aumentado lá de imposto e o produto dele entra nos países com tudo. O Brasil, como não tem indústria, não produz seus produtos, precisa importar tudo, até trigo para a gente fazer pão, pizza. Aí o que acontece quando o dólar está muito alto, quando o nosso câmbio desvaloriza? O povo perde renda, poder de compra. Não tem dúvida. Isso que tu falou agora, só um pouquinho, tu falou agora, eu queria só dar um exemplo. Como a gente tem soluções internas que também a gente não enxerga, ou se enxerga faz de conta que não. Eu me lembro que no ano de 2000... Parece que tem alguém trabalhando para não dar certo. O trigo, você vê um lobby fortíssimo, internacional. Você tem a grande produtor americano, você tem aqui na Argentina, parceiro nosso e tal, passando dificuldade agora, mas tem ali a base dele de produção de trigo e exporta para o mundo. Aí a gente olha, a gente tem um substituto do trigo à altura. Você sabe qual é? Fécula de mandioca. Quem é que produz mais mandioca que o Brasil, meu Deus? Pois não é. E por que a gente não utiliza? Aí, baseado nisso, em 2008, 2009, eu era da juventude do Partido Progressista e tinha lá dentro um expoente nosso, que era o presidente, o Mário Negro Monte Júnior. E ele foi deputado estadual e hoje deputado federal, o pai dele era o ministro, tal. Aí eu digo, cara, tu quer um projeto de lei para a Bahia? Bota isso aí que a gente começa a acrescentar 5% na farinha de trigo, para a produção de massas e pães e biscoitos, bota 5%, depois vai aumentando, igual o negócio do etanol, 10%, 15%, 20%. Ele fez lá na Bahia. Na Bahia você tem hoje uma lei que institui que na produção de derivados de massa você tem que incluir percentuais. A indústria de trigo gostou? Não. Claro que não. Porque havia de ter que ter algumas mudanças no maquinário. Aqui eu tentei fazer com o deputado Duquinha, na época. Duquinha. Lá do Acaraú. Ele, quando tentou se mexer e tal, meu irmão saiu fora porque o pessoal do M. Dias Branco não queria nem ver isso, porque haveria uma necessidade de reinvestimento para mudar alguns maquinários, porque a fécula de mandioca tem um pouquinho mais de aquela colazinha que o pessoal chama... Mais liguenta, né? É mais liguenta, então teria que fazer algumas mudanças. Mas olha o que a gente substituiria
E o que a gente pararia de colocar capital para fora ao comprar trigo da Argentina. E mandioca do Nordeste todo. E emprego, trabalho e renda, meu amigo. O Nordeste ia descampar. São Paulo também já consegue produzir também em grande quantidade. Mandioca. Aí a gente olha assim e diz, cadê? Quem é que vai encampar isso? Cadê? Ninguém quer mexer. Na hora que foi mexer, viu, epa, vamos mexer. Não quero nem falar sobre isso. Mas na Bahia o cara veio. O cara chegou lá veio. O problema, viu, que nós estávamos conversando, você levantou de novo a história da China manipulando o dólar, o câmbio, etc e tal. Pois é porque ou as pessoas, ou é um grande lobby, ou é lobby falta de leitura das pessoas, sabe? Porque quando se fala do Estado intervindo na economia, não é o Estado ser dono de nada. Não é pseudos liberais. Não é o Estado ser dono de nada. É o Estado, como o Estado americano intervém, a laranja brasileira estava sendo exportada para os Estados Unidos. O que é que eles fizeram? Uma época atrás aí, subtaxaram os americanos fizeram isso com o nosso aço, que a gente é mais competente do que eles no aço. Exato, então isso, pseudo-liberais, é a intervenção do Estado na economia. Isso. E eles fazem isso de uma facilidade incrível e todo mundo bate pau. E só lembrando aqui, ó, e quando o Estado americano faz isso, aumenta a taxa de um país, de um produto que vem de outro país, ele está sendo altamente nacionalista. Protegendo a sua indústria local. Claro. Porque se entra um produto com valor menor do que o que eles produzem, vai atrapalhar a sua indústria. Claro. Né? Aí pode dar continuidade. Claro. Olha, aquilo que o Gilbert disse, por que tu fabrica? Quem inventou o celular, a internet que a gente está usando aqui, que vocês estão nos assistindo, foi o governo americano. Em pretexto da defesa, financiou toda essa pesquisa, esse investimento e depois jogou para o mercado. A própria internet, né? Por quê? Porque tem alguns investimentos que são tão caros que o a iniciativa privada não tem interesse. Vamos aqui dar um exemplo brasileiro. Você acha que teria alguma empresa privada que iria construir a Itaipu, a usina de Itaipu? Nem lá no passado, nem agora. Nem agora. Hoje se está tendo energia que eu acho que é de 3 países, se não me engano. Acho que é Paraguai, a Argentina, acho que tem uma ponta dessa energia, e o Brasil. Ela é binacional, mas ela hoje fornece energia ali para a parte da Argentina também. Também, exato. Então, por quê? Porque foi um investimento público para incrementar toda uma indústria do Sudeste, do Centro-Oeste, do Sul, com energia, porque sem energia não tem indústria. Sem infraestrutura não tem indústria. É essa a questão. Então isso é Estado. O que falta, parece que nos nossos políticos, é entender isso de uma vez por todas, que nós estamos numa linha de desenvolvimento, que a gente precisa que o Estado induza. É a teoria do Estado interventor, porém interventor naquilo que ele necessita intervir. Sim. Não é o Estado patrimonialista, não é o Estado pesado que passa a criar empresas públicas e assumir o papel de mercado, de indústria. Isso não é isso. É para que naquilo que precisa, que o investimento só tem retorno 20, 30 anos depois, que pouco se tem interesse no mercado privado, porque geralmente é de curto ou médio prazo, mas que depois o Estado vai sair e deixar, lá vão ter, da forma, claro, não fazer o que estão fazendo com as elétricas, fizeram a energia, hoje causando problema de apagão em todo, perderam o controle, as agências que foram copiadas do modelo americano. Não é isso, é tentar aprender com os erros e fazer com que a coisa aconteça. Trazendo um pouco o foco para o Ceará, né? Nós tivemos um grande boom de crescimento durante os governos das mudanças, que foi o governo Tasso Gereissati, depois veio o governo Ciro Gomes, depois veio o Beniveras, Tasso de novo, Beniveras, e aí veio Lúcio Alcântara. Nós tínhamos um certo rumo. O CID, quando passou a vir com foco em siderúrgica, refinaria, fez grandes investimentos. O PIB do Estado ia praticamente duplicar se a siderúrgica e a refinaria tivessem vindo a contento. A siderúrgica veio em atraso, começou, ninguém lembra, mas veio da época do Lúcio Alcântara. E foi concluída no governo, quase no segundo governo aí do CID, depois de muito esforço.
A refinaria foi uma promessa que não veio. E se fez uma infraestrutura gigante para a refinaria. Para a refinaria. E aí é onde a gente teve os grandes problemas de caixa hoje que o Estado vem sofrendo. É dessa época. Foram muitos empréstimos e investimentos que foram feitos para vir essa grande indústria. Para ela se instalasse, praticamente em um ano a gente estava duplicando. Duplicando a arrecadação do Estado, o PIB e tudo mais. Ela não veio, a promessa depois veio aquele golpe lá na Dilma, que foi um golpe aquilo ali. Mas assim, hoje o Estado não tem um modelo de desenvolvimento econômico em execução. O que nós temos foi planejado na época do governo Tasso. Um grande consultor se chamava Barel, israelense, veio para cá e formalizou, estudou o território cearense e dividiu o território em polos. Fortaleza é o polo primais, polos secundários, polos terciários. Para aquela época estava tudo muito correto. E a coisa foi acontecendo, que ele dizia assim, o polo primário de Fortaleza é mais desenvolto e mais desenvolvido, pouco se precisa investir lá. Eles vão se desenvolvendo aos poucos. Mas você tem o polo secundário de Sobral, você tem um polo secundário ali na região do Jaguaribe, ali o Limoeiro, do Morada Nova, você tem Juazeiro, ele fez essa... E aí nós vamos crescer, concentrar, desconcentrando. Como é que era isso? Vamos concentrar investimentos em Sobral para que ela cresça. Com isso a gente desconcentra lá de Fortaleza. Sim. Por isso mesmo, concentrar desconcentrando. Vamos investir lá em Juazeiro, né? Tirando um pouco do polo primais que se torna um buraco negro, ele puxa tudo para si. Então o que acontece? Esse modelo ainda continua vigente, não serve mais. O que o governador e os secretários de desenvolvimento econômico, agora o Salmito que assumiu e tal, está fazendo aí um trabalho e tal, tem que entender que a forma de dar incentivos às indústrias tem que mudar, e mudou durante o governo Cid. Ficava tudo muito focado em dar incentivo, não, eu vou construir estradas, eu vou construir infraestruturas, eu vou melhorar os portos, eu vou melhorar o aeroporto. Ele quis até fundar um aeroporto ali em São Gonçalo de carga, que a gente precisa, que ele pudesse atender a região. O que acontece no planejamento de polos? Quando você diz, isso aqui é um polo, beleza? Ele é estudado isoladamente. O que precisa ser feito, o Ciro falava muito bem, é um zoneamento, um segundo zoneamento econômico e ecológico do Estado. Ele faz um mapeamento geral. E nós só tivemos aqui, eu digo isso, eu estava estudando isso agora, para propor um projeto lá de Itaiçaba, nós só fizemos o zoneamento econômico e ecológico do nosso litoral. Isso há mais de 10 anos, já está desatualizado. E esqueceu o resto do Estado. Nós temos áreas aqui, e foi feito um mapeamento mineral, tem um mapa mineral hoje no Estado, depois de muitos anos e tal. Você tem ali aquela Opala, lá em Poranga, ali. O prefeito, gente finíssima e tal, muito humilde e tal, mas inteligentíssimo, chegou para mim, me ajuda lá, porque no lado Pedro I, Piauí, riquíssimo. E do outro lado, Poranga, pobríssimo, paupérrimo. Na Ibiapaba, né? É naquela região de Ibiapaba, ali vizinho. E lá tem Opala. Só que do outro lado o pessoal extraiu mais fácil e do lado de cá está dentro do parque lá da Serra Grande. Mas poderia também estar toda a Opala produzida lá para a Austrália. Isso é uma indústria de mineração e lapidação de joias. Então assim, o que a gente precisa, Odevi, é reformular. Nós temos tudo. No nosso solo, no nosso ar, nos nossos mares, tudo. Porém, o que está faltando é saber o que é prioritário agora. Aí agora está se debatendo a história do hidrogênio verde, por uma questão de a Europa estar em guerra e está lá precisando de energia. Aí o estado do Ceará desponta como esse grande produtor. Porém, de onde vem a energia do estado do Ceará ainda? Ainda vem de Paulo Afonso, ainda vem sabe? A gente parece assim que estamos trabalhando de uma forma e seguindo de uma forma que parece que não tem um rumo. Queremos ser um grande produtor de hidrogênio exportador. Porém, 10 anos já se fala nisso. Cadê a indústria de hidrogênio já implantada e funcionando e exportando? Dá a entender que o Brasil está para servir o interesse dos outros e não o seu próprio interesse. Mas só tem uma maneira de transformar isso. A política. Com certeza. Porque a política é quem faz pro bem e pro mal. A política é quem faz acontecer ou não acontecer.
Aí resta saber os gestores nossos, a nível nacional, a nível estadual, a nível municipal, para que santo ele quer rezar. Se ele quer rezar para o que está aí, que é um Brasil alimentando o mundo e o seu povo passando fome, ou se ele quer rezar para uma reindustrialização brasileira que tem soluções fáceis. Com o próprio Estado, pseudo-liberais, não é o Estado ser dono de nada, é o Estado intervir onde ele tem que intervir, como os Estados do mundo todo fazem. Entrar no momento certo e sair no momento certo. Exato. Acho que um exemplo disso, a Coreia do Sul, há algumas décadas, não tinha plataforma de carro. Sim. Foi a iniciativa privada que fez isso? Não foi. O Estado sul-coreano idealizou, projetou e depois bota para a iniciativa privada. É só isso que a gente quer. Por que o mundo todo faz desse jeito e acertam e aqui é um palavrão? É exatamente por conta da questão do retorno daquele investimento. É um investimento muito alto e o retorno é de longuíssimo prazo. E quem tem dinheiro no bolso quer investir em algo que tem um retorno rápido. Por isso que essas questões centrais tem que ser o Estado indutor. Ele induz, inicia e depois a iniciativa privada continua. Dentro de um macroplano. Né? Exatamente. Tudo é uma questão de interesse. Você citou aqui o agronegócio, que emprega hoje pouca gente, por conta da tecnologia, etc. e tal. Que há uma intervenção direta do Estado em tecnologia, com a Embrapa, uma instituição governamental, com incentivos fiscais, com dinheiro barato. Caramba, por que não pode incrementar a indústria do agronegócio para empregar mais gente e produzir os seus defensivos agrícolas? Uma das pautas de exportação que tem maior peso dentro dessas exportações cearenses ainda é a amêndoa da castanha do caju. Sim. Que era uma coisa que eu trabalhei alguns anos nela, conheci o Jaime Aquino, conheci o Carneiro ali, conheci esse pessoal todo. Por que vocês exportam amêndoa e não patê de amendoim? Por quê? E eles disseram, porque o mundo quer somente amêndoa, eles processam lá. E por que a gente é obrigado a fazer isso? Já que nós éramos o maior produtor mundial, hoje estamos perdendo para uma ilha. Entendeu? Aquela região lá teve na guerra, os Estados Unidos teve guerra com ela, como é perdeu a guerra lá que até hoje o pessoal... Vietnã. Entendeu? A gente está perdendo em produtividade. A África hoje passa a entrar incentivado pela China na amêndoa para poder... Então, assim, parece que há uma intenção mesmo de abandonar. E realmente, Aldevido, eu não quero interromper, quando houve o governo das mudanças do Tasso, em que ele queria modernizar o Estado, houve um abandono das pautas que eram muito ricas durante o governo dos coronéis, certo? Adalto Bezerra, porque eram fazendeiros, tinha envolvimento nisso, tinha parte, né, de tecido e tal, a produção de algodão. A gente veio de um estado agrícola. E aí ele abandonou essa parte. O Ciro também seguiu o mesmo caminho. O Lúcio também, Beniveras também manteve. E hoje, com essa força do agronegócio em regiões do centro-oeste, do sudeste, aqui começa-se de novo a debater a questão de aproveitarmos as manchas de solo que existem no estado para produzir ave, ovos, o gado de leite, onde você tem a Betânia e tal, que foi comprado pela Parmalat, voltou de novo ali do pessoal do Girão. Você tem a produção de arroz, já fomos produtores de arroz. Melão, acho que tem. Melão, a fazenda, né? A fazenda famosa, a agrícola famosa, que ela é biestadual, né? Sim, Rio Grande do Norte e Ceará, né? Então, assim, você tem lá, eu fiquei agora pistache, nós vamos ser um dos grandes produtores de pistache ali na Biapaba. Então, essa pauta começa de novo a entrar em voga. Aí você tem hoje uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico que está tratando disso. Mas você tem uma Secretaria de Desenvolvimento Agrário que, se você falar agronegócio lá, é palavrão. Trata só de reforma agrária. Mais uma vez. E aí é aonde as questões têm que ser muito bem definidas. Não existe agricultura familiar, na minha concepção, e agricultura não, é tudo uma só. Sim, sim. A divisão aconteceu por interesses políticos. Claro. Isso aí os liberais batem nisso, o pessoal do agronegócio, rapaz, ao dividir, isso meio que cindiu. Tem incentivo para isso e não tem incentivo para esse. Tá? Então, a gente tem que novamente abraçar as três pautas, porque o Estado, apesar de ser um grande semiárido, ele é um grande semiárido, mas com água ele produz.
E hoje a gente precisa verificar no Estado aquilo que o Tasso e o Ciro fizeram lá atrás, que são os investimentos de base. O que é? Energia. Nós estamos hoje, se o Estado crescer 3, 4%, a gente falta energia. Colapsa. Estou ali no Eusébio, todo dia falta energia. Não sei aqui em Maracanaú, que é o polo industrial, mas assim, a gente tem que começar de novo a rever esses pontos, né? E aí, onde está no Brasil todo está acontecendo isso. Cara, se a gente crescer 1% o Brasil, 2% a indústria, o Brasil tem um apagão. Tem um apagão. E aí total. De novo, é falta de política do Estado. É falta do Estado controlando e... Falta de planejamento. Estamos discutindo a manutenção de um contrato com a Enel, que presta um serviço precaríssimo em todos os estados do Brasil. Estados do qual ela tem essa nós estamos lá politicamente tentando segurá-los. Outra coisa importante, se a indústria avançar 3, 4%, falta engenheiro. Porque o Estado que deveria planejar isso, porque você precisa da mão de obra, né? A indústria de transformação precisa de mão de obra. Se você não faz a preparação para o crescimento, se você cresce desordenado, vai faltar mão de obra. Você não tem engenheiro. Olha, como você levantou uma questão, Devi, aí, que para você ver como no Brasil não tem para amador. Não tem para amador. Você levantou a questão aí da qualificação das pessoas, principalmente a qualificação acadêmica, né? De cursos superiores e tal e tal. O que se enveredou de 20 anos para cá? Destruir a universidade pública, da qual eu sou oriundo, né, para poder enriquecer universidades privadas, da qual é duvidosa a qualidade de muitas delas. Com dinheiro público, viu, liberais? Com dinheiro público. Fiéis é dinheiro público, ou não é? Dinheiro público. Na veia das universidades. E zero de inadimplência. Indo direto, Zero de inadimplência, porque cai no cofrezinho. E aí, olha a qualidade de muitos cursos. Sem auditar o processo e nem o produto. Você quer um exemplo? A minha área, que eu sou originariamente advogado, não gosto muito de fazer propaganda, mas também sou contador, porque não atuo na área, o cara pode me perguntar alguma coisa e eu não sei responder, né? Mas nós temos nos cursos de Direito a prova da ordem, da OAB, né? Reprova 70%, 75% das pessoas que saem da universidade. Isso é o quê? É a prova que está difícil demais? Ou é... Não, é desqualificação mesmo. Desqualificação mesmo. Então, esse é o problema. Você aumenta, incrementa, cadê a mão de obra? Cadê as universidades? Cadê a academia? Cadê a ciência e tecnologia? Cadê o Estado intervindo nisso? Eu queria só fazer um parênteses sobre essa questão do FIES, né? Porque assim, eles falam que às vezes o incentivo para trazer a indústria distorce o capitalismo, né? Essa questão aí também distorce. Claro. Porque a iniciativa privada, nesse seu ponto de vista de vaga para aluno, não teria demanda com o capitalismo normal. O governo cria uma medida que financia e entra a vaga nessas cadeiras que não teria pelo capitalismo normal. Ou seja, é o Estado que está bancando esse empresário. Mas olha, sabe, mais uma vez, isso aí é um conceito meu, tá, gente? Eu não estou dizendo que os demais debatedores aqui pensam igual a mim. Mas vamos lá. O que foi feito em relação ao FIES? É justo, é bacana, é legal dar oportunidade para as pessoas cursarem a universidade? Claro. Mas por que não investe na base das escolas para que esse jovem tenha uma boa base e consiga chegar no momento do vestibular, do Enem hoje, porque antigamente era vestibular, hoje é Enem, né? Tenha condição de disputar com qualquer aluno o egresso da escola privada. É mais fácil dar esmola, né? É mais fácil pegar qualquer aluno que vem de qualquer condição e aí você vai passando na calçada de qualquer universidade privada e aí, está matriculado, entra aqui. E criar qualquer tipo de bolsa, né? Uma política mais fácil, que se chama de transferência de renda, né? Transferência de renda, por que e renda do próprio pobre, né? Porque do rico não sai. Por que não investe na escola pública, do jovem, do primário, do secundário, treina e capacita esse jovem para ele chegar no momento do Enem e ele disputar com qualquer pessoa? Outro dado é muito importante também. Existe lógico, todo pai quer ver seu filho formado, claro. Mas existe também um vácuo nesse meio termo entre nível superior e nível técnico. Sim. Hoje há uma escassez de demanda para essas áreas primárias, não tem eletricista, né?
não tem técnico que conserte fogão, geladeira, e são áreas que pagam bem. Escolas técnicas que Acabaram. acabaram. Manutenção. Pessoas que têm esse nível hoje de conhecimento, um cara que é técnico de geladeira bom, que está bem posicionado no mercado, talvez ganhe até mais um cara que é nível superior. Você quer um exemplo, David? E meio que banaliza isso, meio que não tem valor, né? Claro, Começa a ter as distorções. Você quer um exemplo dos barões brasileiros que adoram a América, né? América do Norte? Nem todo mundo americano tem acesso à universidade, não. A universidade americana é paga e cara. Claro que tem as bolsas, né? Para atletas, para não sei o quê, para como todo canto, mas a maioria então por que lá a maioria não a maioria do americano não chega ao cursa nível curso superior. De escolas técnicas, de cursos técnicos, etc. Aqui não, aqui é natural o pai, a mãe querer, mas qual é a qualidade? É isso que eu estou discutindo. Eu não estou dizendo que as pessoas não devam ter oportunidade, não é isso. Até porque a gente volta naquela questão de organização do país. Se não tem um planejamento, o que adianta você formar um engenheiro e o cara está trabalhando de Uber? Se não tem indústria para ele trabalhar. Eu me lembro. É o orgulho do cara ter se formado. Eu me lembro do grande esforço que foi feito na época do CID, né? A gente sempre fala governo porque está muito atrelado no nosso país à questão do desenvolvimento. Que criou-se na Universidade Federal e na Universidade de Fortaleza, eu na época era presidente do Diretório Central, a engenharia de petróleo, porque a Petrobras vinha para cá. E muita gente caiu no conto do vigário, né? Do PT, né? Que vinha para cá e formou um bocado de gente. Hoje estão fazendo o quê? Ou foram para fora do país, ou para outros estados que produzem petróleo. Nesse caso, formaram a mão de obra, mas não tinha. É sempre assim, parece que a gente joga sempre a carroça na frente dos bois. E o boi fica dando chifrada e a carroça se quebrando. Sabe? E complementando esse seu raciocínio que você falou, que adianta você formar um engenheiro, um advogado e o cara está fazendo Uber? E mais grave, ele não está trabalhando na área dele, provavelmente não tem mercado, ou ele não tem a qualificação necessária para absorver o mercado absorvê-lo, e ele ainda está devendo fiéis. O que suscita assim que a gente precisa remodelar é o pacto federativo também da nação. Sim. Não tem mais porquê o Estado, a União pesada, assimilando tudo e distribuindo para estados e municípios as migalhas, criando uma dependência de prefeitos e governadores com uma União totalmente desplanejada. O que é que o Brasil quer ser daqui a 50 anos? De qual é o planejamento que se tem nesse governo absurdo? O buraco da mineração... Que só tem um plano de poder de 20 anos, de 25 anos. Gil, você levantou uma questão interessantíssima, que isso deságua nas discussões municipais, quando os prefeitos criam seus tributos, que são necessários para a sobrevivência, que gera todo um mal-estar, uma antipatia da população. E se os municípios não se tornarem autossuficientes, porque vivem de migalhas de repasse, eles têm que tentar ser autossuficientes com receita própria, né? Com taxa disso, taxa daquilo, tributação municipal, para que ele consiga apresentar, do FPM, devolver para a sociedade alguma coisa. E aí é onde se recai o seguinte: a gente tenta atrair, você tem hoje inúmeros protocolos assinados, né, de intenção ou de memorandos de entendimento de empresas vindo para o Estado. Mas quando chegam aqui, um dos grandes problemas é o nosso sistema tributário. É um gargalo, Brasil né? todo. Nós temos 5.670 municípios, são 5.670 códigos tributários, você é do direito, você sabe isso. Cada estado tem também seu sistema tributário, a União também tem o seu. São impostos divididos e tirando da população, de quem produz, de quem consome e tal. E quando um empresário chega aqui, o cara se depara com... Eu acredito que o pessoal lá da BYD, trazendo esse tema de volta, deve ter se deparado com isso. Um gargalo muito grande. Meu amigo, eu tenho que pagar um camarada um salário e quase uma vez em encargos sociais e tributos. Ainda tem uma questão de uma penca de obrigações acessórias que estão ligadas à questão contábil e tributária. Se você não tiver um controle rigoroso, você paga multas pesadíssimas de algumas declarações, de algumas coisas que são jurídicas. E como o Brasil é formado por pequenos empresários, não é grande porte,
muitos têm dificuldade de encontrar um contador que entenda direitinho as coisas e que vá fazer um planejamento tributário para ele. Por exemplo, só um exemplo tem um grande fast food aí que eu não vou citar o nome. Tem um grande fast food no Brasil que eu não vou citar o nome. Mas por eles terem um capital muito bom, tem grandes profissionais trabalhando com eles. Eles vendem combo, né? Um sanduíche, uma água e um refrigerante. Naquele combo, por a água ser o que tem menos peso tributário, dentro daquele combo é lançado o maior valor. Vamos supor que a água custe 2. Se a água custe 2, só um exemplo. Dentro daquele combo que é feito para receita, aquela água está custando 10 e o produto principal que deveria custar 15 está custando 3. Isso não é ilegal, é um planejamento tributário e consegue reduzir seus custos. Mas nem todo pequeno empresário tem condição de pagar alguém que consiga fazer um planejamento tributário. Isso dificulta demais, principalmente a questão do nosso tema hoje da industrialização. Quem é que quer fabricar um carro aqui no Brasil? Ninguém. É melhor montar. Traz uma peça não sei de onde e monta, do que fabricar, porque o imposto é muito pesado. E cada vez mais está acontecendo isso. E quem é que vai mudar isso? É a iniciativa privada? Não, o Estado. E olha, você levantou uma questão interessante, e aí eu não estou satanizando o empresário, o pequeno empresário, não, mas é porque é tanta conta para ele pagar, que a coisa que ele menos valoriza é o contador. O pequeno empresário, ele ainda acha que o contador é uma despesa. É só uma despesa e só serve para emitir DARF. Quando, na verdade, o contador é um tomador de decisão do seu negócio. Se ele for bom, Se ele for bom, se ele fizer um bom planejamento, ele bota dinheiro no bolso do empresário. Ele é um tomador de decisão. Porque ele sabe, ele tem que saber qual o melhor caminho, qual o melhor sistema tributário que você deve aderir. Porque essa que você acabou de citar aí, que eu nem sabia, mas olha que sacada fantástica. Saída, né? Então, esse ponto. Valor. Infelizmente, nosso empresariado está tão estrangulado que para ele, advogado e contador é palavrão. O estado do Ceará, eu gosto assim, a gente caiu numa coisa que é assim, nós precisamos ter indústria de base, nós precisamos ter siderúrgica, nós precisamos ter petrolífera, nós precisamos ter tudo de base. Isso é uma coisa que valia lá para os anos 70, anos 60. Não é mais. Nós temos que ter indústria de software. De tecnologia. Nós temos que ter indústria de tecnologia. Se estamos falando para o século XXI, daqui a pouco estamos no século XXII, certo? E ainda estamos discutindo indústria de base. Tem na Europa, tem países tipo a Espanha, que ninguém duvida que é uma das maiores economias do mundo, que não tem essa indústria de base não, gente. Ela é firmada com turismo, que gera um negócio desse do Beach Park aí, que gera 1 milhão por ano aí de visitantes. Lá são 10 milhões em uma única praia, certo? E mantém aquela economia pujante do jeito que é. A França qual é a economia de base que tem? Agora começaram uma briga com a África aí. É vender perfume e que eram os protetorados dele, né? Que continuava o neocolonialismo vigente, que agora o pessoal está se rebelando contra isso, querendo quebrar os tratados. Principalmente a China dentro da África ali. Eles viram que não produz nada de base e ficavam explorando esses países. Então, assim, o Ceará tem que começar a enxergar, não, eu quero produzir hidrogênio verde, hidrogênio cinza. Cara, show de bola. Quero ser a grande usina do mundo. Show de bola. O novo petróleo vai ser hidrogênio. Ótimo, beleza, tá FIEC, vários atores participando. Beleza. Mas vem cá. Tem um polo farmacêutico bem ali, bem aqui pertinho, em que uma patente só, se for desenvolvida lá, vale 10 vezes qualquer que seja o megawatt gerado de hidrogênio verde. Por que não está se investindo nisso? Por que essa indústria... Nós temos um polo farmacoquímico, você sabia disso? Sim. Fica no Eusébio? Tem. Estamos há 10 anos, 15 anos, 12 anos, 2013, estamos em 10 anos que não chegaram as indústrias que iriam vir, porque Biomanguinhos não veio. Biomanguinhos é um investimento que começou em 800 milhões, já está em 1,5 bilhão e não veio. Se viesse a mudar toda, ia ter um impacto regional. Por isso que eu digo, a criação de polos não é a criação de zonas. Porque vai ter impacto em Maracanaú, vai ter, porque vai ter indústria daqui que vai fornecer algum item para lá, vai ter impacto em Cascavel, vai ter impacto em todo lugar. Cadê? Porque está todo mundo plugado no hidrogênio verde. Gente, às vezes é falta mesmo de sei lá, de sensibilidade.
e bota, arranca político de não sei de onde, da cartola, joga pra dentro de uma pasta que precisa de ter gente técnico, gente. Porra, a gente tá caindo. O Cid, eu admiro muito o Cid. Eu admiro muito, apesar das brigas que ele teve e tal, essas coisas, as posições dele. Mas assim, quando ele montou o Estado, ele fez uma reforma do Estado, principalmente no Executivo, ele disse: eu preciso de um grande técnico trabalhando em cada secretaria. Por isso eu vou criar os conselhos, porque para tirar alguém bom, CEO de uma empresa e vir para cá, ele precisa ganhar bem. Sim. Só que isso com o próximo governo, Camilo Santana, e o governo atual, isso foi por terra. Destruiu tudo. Você tem político do A ao Z. Nas que pastas não importantes. entende nada a não ser eleição, ganhar eleição. Quem disse que você ganha eleição te dá certificado de ser um grande CEO, de ser um grande secretário? Nada. Pelo amor de Deus. E a gente tá padecendo, gente. Era pra gente ser uma grande indústria de software para o mundo, até porque não temos essa base toda para poder ser explorada mineral. Pronto, a gente está chegando ao fim. Eu queria ouvir um pouco aqui o Dr. Jorge. O Dr. Jorge Parente, para finalizar, depois o Gilber e eu encerro. Não, eu agradecer o convite. Eu acho que isso é que precisa no Brasil, a gente conversar sobre os assuntos importantes e não desistir, sabe? Gilber, essa história da indústria farmacêutica, a gente até pode marcar outro dia para conversar de novo sobre esse assunto, né? A quebra de patente, nós temos uma legislação que prevê a possibilidade de quebrar patente, entendeu? E além de terem patentes vencidas. Então, isso é um ponto importante e que incrementa, aí que vem o Estado incentivando a indústria dessa com a compra governamental, que ele já compra. Estado indutor, condutor, orientador. Ele já compra, a prefeitura já compra o remédio, o Estado já compra o remédio, a União já compra o remédio e outras coisas mais, né, que estão ligadas à indústria farmacêutica, né? E agradecer, foi um papo agradabilíssimo e eu só fiz aprender hoje aqui. Isso aqui é bom. Legal. Obrigado. Eu posso dizer, eu que aprendi aqui com vocês essa questão aí o Aldevi levantou, muito, muito interessante, né, da água. O empresário, o empreendedor brasileiro, ele aprendeu a fazer esses penduricalhos, seja com o contador ou seja com a própria experiência. Tá? Sai com essas saídas assim que tem jeito. Se for dentro do caminho correto, o cara quebra, o cara fala, e é desse jeito, infelizmente. O Estado, ao invés de ser o parceiro indutor, às vezes é o parceiro que derruba o empreendedor. E eu fico aqui muito lisonjeado por esse convite. Estou aberto a novos convites do debatedor aqui à altura. Muito mais, né, qualificado do que eu poderia ser, doutor Parente, não puxando seu saco, mas só agradecendo. Curioso, você é técnico. E eu queria dizer assim, o Estado precisa dar o próximo passo. E o próximo passo é formar sua base empreendedora própria, assim como a China fez. O que adianta Alexandre Grandene estar lá em Sobral, amanhã ele vai embora e acabou o Sobral? Por que não formou-se o empreendedor interno da área de calçados? Eu participei de um estudo há muito tempo atrás com o pessoal do Sebrae, que mapeou todos os produtores de calçado aqui da região. Aqui tem um pauzinho calçadista aqui nessa região. Pequeno, embrionário, que vende nas feiras. Mais de 38 empreendedores de indústria de calçados próprios, de cearense, batalhando dia a dia, que trabalhou nessa indústria grande aí, no Vulcabras, aqui em Horizonte, que eu participei do projeto dela lá atrás, da Grandene, que eu também participei na parte de incentivo. Faltou esse próximo passo, Aldevi. Parece que o pessoal não dá valor à prata de casa. Quando agora uma indústria vai embora ali, calçar perto da Paquetá ali, sei lá, foi embora. Acabou o município, hein? Acabou todo mundo correndo doido. Fechou aquela outra lá, Santana Texto. Meu amigo, quando foi criado a SDE e a ADES foi para isso. Sim. Ô, Elmano, ô, políticos locais, a ADES foi criada para isso. Vocês precisam se estruturar, contratar auditorias. Se está dando incentivo, é como se o Estado fosse sócio dessas empresas. Está dando 75% de abatimento de imposto no ICMS. Meu amigo, tem que acompanhar os procedimentos, os relatórios, como é que está a situação. Se a empresa está caindo, a ADES foi criada para isso, para participar como sócia dentro dos processos, para não deixar quebrar.
3.000 pessoas foram demitidas do dia para a noite, gente. Do dia para a noite não, porque eu me lembro que ela já estava com dificuldade há 6 anos atrás. Então, assim, a gente tem que estruturar, qualificar também para que o Estado possa ser o indutor, promotor, condutor, orientador de forma técnica. Sim. Ô Elmano, ô pessoal, deixa de colocar político no CIP, pelo amor de Deus. Coloca técnicos. Nós estamos hoje com uma das maiores taxas de portuárias da região do país, porque firmamos esse acordo com Roterdã. Opa, maravilha, show de bola, vamos trazer o profissional de Roterdã. Mas não conseguimos ser competitivos, perdendo a importação de carros lá para Suape, perdendo vários e vários. O pessoal está entrando pelo Porto Suape e não vem por aqui, cara. A gente com um porto muito mais estruturado que Suape, Entendo. lá em Pernambuco. Então, é isso que está faltando, gente, vontade política, como o doutor falou. E eu espero que a gente tenha novos momentos aí no Grito. E, Valdevir, muito obrigado. Obrigado ao pessoal que promove aí esse programa. Pronto, gente, vamos chegando ao fim. Queria só fazer um resumo. O papo foi muito bom. Quero agradecer o Dr. Jorge Parente, o Gilber Costa. Engrandeceu esse debate aqui, a presença de vocês dois. A conversa hoje era sobre industrialização no Brasil. Por que a nossa indústria vem definhando ao longo do tempo, né? E a indústria de transformação, primeiro, ela produz bens de produção, né? Que é maquinário para produção, bens de consumo, que é aqueles que a gente usa, né? E maquinário para os equipamentos para as indústrias. E os principais que precisa: mão de obra indispensável, matéria-prima indispensável e energia. Esse é o próximo tema do nosso papo sobre energia. Por que a energia no Brasil é tão cara? Por que tem esse risco se o Brasil crescer sua produção, falta energia no Brasil? E o próximo convidado para a gente bater um papo vai ser o Davi Freire, que é um cara que entende muito sobre energia. E fica o convite para você. Não esqueça, dá like, compartilha com amigos. É um tema bastante relevante para o Brasil, a questão de industrialização. E o próximo debate vai ser sobre energia. Então fique ligado na data que vai ser o próximo encontro, viu? Eu quero agradecer a todos que ficaram até o final. E é isso aí. Se não conhece ainda no Grito, é bom conhecer. Aqui é papo de qualidade. E fica aí, compartilha com amigos. Não esquece de dar o like, que ajuda a gente no algoritmo. Quanto mais você dá like e faz um comentário, a plataforma entende que aquele conteúdo está sendo relevante e entrega para mais pessoas. Então não custa nada para você. Aperta lá no like, compartilha com amigos. E é isso. Agradecer a todos a presença dos dois, técnico aí, e até a próxima. Obrigado. Show de bola. Show de bola. Obrigado, meu irmão.